Por que a Bíblia trata com tanta seriedade a resistência ao Espírito Santo? O que torna a sua atuação tão importante para a vida cristã? No estudo de hoje, nós vamos compreender que o Espírito Santo não busca chamar a atenção para si mesmo, mas conduzir cada pessoa a Cristo e prepará-la para a redenção. É agora o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência, é um privilégio estarmos juntos. Você que acompanha a Novo Tempo, você que acompanha o programa Escola Bíblica, ou você que talvez esteja chegando aqui pela primeira vez, está passando por aqui, fica com a gente. Neste programa nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Isso, são estudos da Bíblia e nesta temporada nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, temas esses que nós estudamos baseados em revistas que são produzidas pelo nosso departamento de Escola Bíblica e são distribuídas gratuitamente para os nossos telespectadores. É só você fazer contato com a gente, pedir a revista. Essa revista vem em forma de estudo da Bíblia. Então você tem um texto, você tem referências de textos bíblicos e está sistematizado nesta revista, porque a gente tem um portfólio aí de mais de 30 temas, nessa revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Se você ainda não pediu, você pode fazer contato agora, você vai receber sem nenhum custo na sua casa. É só você mandar uma mensagem, pode ser através do WhatsApp, o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança, o Deus dos Bastidores. Você escreve um oizinho aí, e aí a gente manda o link para você, é só você preencher, muito simples, rápido, fácil. Tiver dificuldade, faz contato, não estou conseguindo, nossa equipe vai fazer contato com você. Ou você também pode ligar para a gente, para o nosso atendimento das 8 até as 10h30 da noite. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Lembrando que você recebe sem nenhum custo na sua casa, porque as nossas revistas, os materiais impressos e distribuídos, eles são patrocinados pelos nossos doadores mensais, que são os nossos Anjos da Esperança. Muito obrigado a você que é um anjo da esperança, que acredita nesta mensagem e faz a Novo Tempo acontecer. Quando eu digo Novo Tempo, estou falando de rádio, estou falando de TV, e estou falando dos materiais que nós produzimos e são também colocados à sua disposição no NT Play, no nosso canal no YouTube. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Hoje, quinta-feira, eu sempre gosto de fazer aquele convite especial para o final de semana. Isso tem sido muito legal, porque eu tenho passado por aí e tenho ouvido muitas belíssimas histórias de pessoas que recebem o nosso convite aqui e procuram a igreja adventista mais perto da sua casa. E eu quero te convidar, nós aqui na Novo Tempo pertencemos à igreja adventista e sempre gostamos de estender o convite, porque cada igreja é uma extensão do que acontece aqui na Novo Tempo. Como você faz para descobrir qual a igreja que está mais perto? É só entrar nesse site aqui, ó, encontreumaigreja.com.br. Encontreumaigreja.com.br. Entrou no site, você vai dar o seu endereço e aí
você vai descobrir qual igreja adventista está mais perto de você aí, tá bom? Será bem-vindo, teremos bons momentos, você terá bons momentos. Tem aí no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, temos classes para as crianças, dividido por faixa etária, momentos de estudo da Bíblia e depois um momento de adoração e momento do culto. Também temos reuniões nos domingos, a partir das 7h30 da noite, vai diferenciar aí de lugar para lugar, e na quarta-feira, às 7h30 da noite. Domingos são programas especiais, evangelísticos, na quarta-feira, momentos de oração, pedidos de oração, e no culto, no sábado, aí, momento de estudo e momento de adoração. Tá bom? Procure, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. Pertence a uma outra denominação, pastor. Tá tudo bem, será bem-vindo, tá bom? Você e toda a sua casa. Vamos orar e vamos ao nosso estudo, encerrando mais uma semana deste tema Espírito Santo. Pai do céu, nós estamos juntos para estudar a Bíblia. Nos dê discernimento, né? Nos dê lucidez, que a gente entenda que o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração para nos dar percepção da nossa condição, da nossa natureza. O Espírito Santo que trabalha para nos dar consciência dos nossos erros e assim mudarmos. O Espírito Santo que deseja que a gente se arrependa, que a gente abandone o erro cometido, que a gente tenha um novo pensamento. Pai, que o Espírito Santo atue na nossa mente agora, de cada um de nós, de todos nós que estamos aqui envolvidos neste programa e cada um dos nossos telespectadores. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a ter aí a sua Bíblia. Atos capítulo 7 será um dos textos que eu vou ler junto com você, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Você sabe que ao longo da história, Deus nunca deixou de falar o seu povo. Deus sempre procurou se comunicar. E Deus, sempre que Deus falava com o seu povo, né, ele confrontava com uma decisão. A quem vocês vão seguir? Qual é o caminho? Vocês vão continuar com a vida que têm ou vocês vão abandonar esta vida quando eles, por exemplo, se envolviam com a idolatria dos povos que viviam ao seu redor? Quando a gente estuda a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Sempre que Deus enviava a sua palavra através dos profetas, era o Espírito Santo que estava atuando. Resistir aos profetas, na verdade, resistir à mensagem apresentada, era resistir ao Espírito que falava por meio desses profetas. Quando nós abrimos a Bíblia hoje e resistimos uma mensagem apresentada, nós estamos repetindo o mesmo processo. Estamos resistindo à mensagem que o Senhor apresentou. Isso fica muito claro no texto de Atos, o capítulo 7 e o verso 51. O contexto desse texto é a defesa de Pedro diante da acusação que os líderes religiosos e aquela suprema corte religiosa fazia diante de Estevão. Diz lá no verso 8 do capítulo 6, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, os da Cilícia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito pela qual falava. Esse supremo tribunal religioso afrontava, o sinédrio, que era assim chamado, afrontava e questionava, mas o Espírito de Deus dirigia Estevão melhor. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E Estevão vai fazer
o seu sermão, vai fazer a sua defesa melhor, vai apresentar argumentos ao longo de todo o capítulo, e ele vai mostrar a história do povo de Deus, a forma como o Senhor agiu através de Moisés, como esse povo foi liberto, os desafios que eles enfrentaram pelo deserto. E lá no verso 51, ele vai ser incisivo, duro, e ele vai dizer para este povo, declarando como eles estavam sendo. Lembrem-se, líderes religiosos que se fecharam em si mesmos, que achavam que, por serem de uma casta religiosa, estavam acima do bem e do mal. Por serem de uma casta religiosa, já eram eleitos e podiam determinar. E perceba, o texto diz que eles subornaram homens para acusar Estevão. Subornaram homens para levar este homem à destruição, à perda. E sempre que eu leio essas histórias bíblicas, eu penso aonde nós podemos chegar com os supostos zelos religiosos equivocados. Porque ter o zelo pela palavra, o zelo pelo procedimento adequado daquele que se declara cristão faz parte. Ser zeloso, ser cuidadoso. Mas às vezes o zelo pode tornar-nos cegos e fazer com que a gente haja a partir da nossa vontade e não mais a partir da ação do Espírito Santo na nossa consciência. E isso é trágico. Trágico, e cada vez mais o cristianismo se torna menos influente por causa desse zelo equivocado. E ele diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Quando Estevão está advertindo, está orientando, está falando, não havia neles humildade suficiente para se renderem e para ouvirem, pelo menos para considerarem o que estava sendo falado. Mas a fala de Estevão vinha de encontro à vida errada que eles estavam levando. Ao invés de vir ao encontro, eles absorverem isso, eles absorveram como um choque, e eles não desejaram passar por um processo de mudança. E Estevão vai dizer: vocês são incircuncisos, vocês não desejam ser tocados, vocês não desejam mudar o pensamento, porque vocês, no fundo, não querem ouvir, vocês não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Estevão está utilizando aqui a expressão incircuncisos de coração e de ouvidos. A circuncisão era um sinal externo da aliança, mas Estevão mostra que o verdadeiro problema não era externo, mas era interno, porque eles eram circuncidados fisicamente, mas não havia a transformação do coração. Eles tinham aparência religiosa, mas somente aparência de piedade e de transformação. Os seus atos pareciam ser atos corretos, mas como o coração não havia sido transformado, esses próprios atos também se tornaram externamente equivocados, como, por exemplo, o suborno. Aí você vai dizer: isso está muito distante de mim, isso está muito distante da gente. Será que nós também não temos uma mente fechada? Não temos o ouvido seletivo? A gente só quer ouvir aquilo que realmente importa? Se mexe um pouco com as nossas crenças muitas vezes equivocadas, crenças que estão muito mais associadas à tradição,
aquilo que a igreja cristã se transformou ao longo da história quando se envolveu com o paganismo, e não o que a igreja cristã era na sua essência. E nós, às vezes, esquecemos de olharmos historicamente o que aconteceu com a igreja. Eu digo a você, vá para o livro do Apocalipse, estude o capítulo 2 e o capítulo 3, que apresentam uma mensagem às 7 igrejas, e você vai ver exatamente o que acontece com o cristianismo, que perde sua identidade e absorve costumes pagãos. E mesmo após a Reforma Protestante, nem todas dessas crenças, dessas igrejas que vão surgir na Reforma Protestante, vão reformar toda a verdade da palavra, porque continuam absorvendo aquilo que foi adotado do paganismo. E eu poderia dar muitos exemplos para você hoje sobre isso. E aí a gente não quer ouvir, a gente se fecha, a gente prefere acusar, a gente prefere ofender do que considerar que nós podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados quanto ao dia de guarda. Podemos estar equivocados quanto ao tema do estado do homem na morte. Podemos estar equivocados quanto à definição que damos de céu e inferno. Podemos estar equivocados quanto ao que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, o dom de línguas. Mas por que não queremos ouvir? Porque agimos como aqueles líderes religiosos que faziam parte do Sinédrio. A mesma coisa. Porque nos tornamos orgulhosos demais para dizer, estou errado. Estevão deixa de forma muito clara que esse fechar-se era não ouvir o Espírito Santo. Lembra quando eu falei no início do programa? Deus sempre falou. Deus falou através dos profetas. Era o Espírito Santo tentando agir. Vocês estão errados, vocês estão nesse caminho errado. Só que eles persistiam nesse caminho. E a rejeição da mensagem da palavra é a rejeição daquilo que o Senhor quer fazer, a ação do Espírito. Os ouvidos ouviam, mas o coração permanecia fechado. Essa é uma das formas mais profundas da resistência espiritual. Por isso que as primeiras palavras do Apocalipse são fortes para a gente. Bem-aventurados ou abençoados é aquele que lê e são aqueles que ouvem e guardam. Isso é o que originalmente diz o texto. Eu estou citando Apocalipse, o capítulo 1 e o verso 3. Normalmente as traduções dizem, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas, porque o fim está próximo, o tempo está próximo. Mas originalmente o texto quer dizer, abençoado é aquele que lê e são aqueles que ouvem e guardam. Eu só quero destacar o ouvir e guardar aqui, porque aqueles homens, eles ouviam, mas o coração estava fechado. E na cultura bíblica, ouvir está associado a guardar, porque se você ouve, você guarda, você vive a prática. Não é a falta de informação, queridos. Não é a falta de advertência, não é a falta daquilo que está revelado, mas é a falta de disposição para permitir que Deus transforme a vida. Porque só há transformação se o coração estiver aberto, se a mente estiver aberta. Talvez você receba muitas informações. E eu vou dizer para você, ninguém é dono da verdade. Por isso a gente tem que se render ao texto bíblico e à verdade apresentada na palavra. A obra do Espírito Santo nunca foi apenas transmitir conhecimento. Seu propósito sempre foi transformar o coração, transformar a vida. Porque eu conheço muitas pessoas que sabem muito do texto bíblico, mas não estão dispostas
a passar por um processo de transformação e um processo de mudança. As palavras de Estevão foram dirigidas a homens que conheciam profundamente as Escrituras. Eles não eram ignorantes à verdade. O problema era outro. Eles recusavam a atuação do Espírito Santo na vida. E resistir ao Espírito Santo não significa cometer um erro ocasional, mas é uma sucessão, uma rejeição constante. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 3, verso 20, e eu já citei, provavelmente nessa temporada, em outro momento aqui no programa, quando o Senhor dá a mensagem para Laodiceia, eis que estou à porta e bato. É muito interessante esse texto, como as 7 igrejas eram comunidades religiosas, essa mensagem primariamente não é uma mensagem para quem não tinha conhecimento. Esta é uma mensagem para quem é crente, para quem tem a palavra, para quem conhece as informações, para quem diz ter a verdade da palavra. E o Senhor está dizendo, para esta... E aí a gente vai para o último período, que é Laodiceia, que representa o último período da história do cristianismo, período que nós estamos vivendo. E o Senhor diz, para aqueles que estão vivendo os últimos momentos da história do cristianismo, eu estou à porta e bato, eu quero fazer parte da sua vida. Uau! Mas eu não digo que o Senhor eu sou seguidor do Senhor, mas é interessante que ele está dizendo, não, vocês são ricos, abastados, vocês dizem não tenho falta de nada, quando na realidade nós temos a falta da ação do Espírito Santo na nossa vida para dirigir exatamente aquilo que queremos, aquilo que fazemos, mas a gente diz assim, não, eu sei o que é melhor, porque eu não quero me render ao Espírito Santo. A gente tem tudo nas mãos, mas não há ação do Espírito. Por quê? Porque nós não permitimos. Não é nada diferente daquela igreja que apedrejou Estevão. Se você ler o capítulo 7 nos versos seguintes, você vai ver que aqui a gente tem o primeiro mártir cristão e a gente tem o cumprimento profético de rejeição. Onde pode chegar a cegueira espiritual do zelo, do fanatismo? Onde pode chegar? No apedrejamento, na morte. O indivíduo se diz religioso, faz parte do povo que foi escolhido para ser bênção, mas ele está tão fechado em si, ele não ouve. Parece que ele está ouvindo, mas se ele ouviu, haveria transformação. E ele chega ao ponto de matar. De matar. Olha onde nós chegamos. O zelo religioso pode nos tornar tão insensíveis às necessidades que os outros têm, que a gente pode desejar morte. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Então, recusar a atuação do Espírito Santo não é cometer um erro ocasional. Significa fechar o coração diante daquilo que Deus está mostrando. É rejeitar a verdade mesmo quando ela já foi compreendida. E aí Paulo vai escrever na carta aos Efésios, o capítulo 4, o verso 30, onde ele tem aqui inúmeros conselhos, o ministério do serviço dos santos. Ele vai chegar, ele vai destacar a atuação do Espírito, lá no verso 4, há somente um corpo, um Espírito, como vocês foram chamados numa só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele vai chegar lá no verso 30 dizendo assim, ele dá várias orientações, várias coisas que não deveriam fazer parte daqueles que são seguidores. E ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A atuação do Espírito Santo está associado a esse selamento, a essa identificação, porque é o Espírito Santo que vai trazer a identificação daquele que se diz ser um discípulo de Jesus.
Quando nós escolhemos caminhos contrários à vontade de Deus, nós entristecemos justamente aquele que trabalha diariamente para a nossa restauração. E essa expressão aqui, entristecer, é causar dor, é afligir. E às vezes nós escolhemos o contrário. Paulo escreve para pessoas que já haviam aceitado a Cristo. Isso muda o contexto, porque são pessoas que conhecem. Paulo está advertindo os cristãos sobre a maneira como eles vivem. Ele não menciona pecados como idolatria, assassinato. O contexto fala de coisas aparentemente menores. Mentira, ira descontrolada, palavras que machucam, amargura, gritaria, maldade, falta de perdão. Olhemos para essa lista citada pelo apóstolo e ele diz: não entristeçam o Espírito Santo, não firam, não machuquem. Olhem para essa lista, será que de alguma forma nós nos identificamos? Muitas vezes em comunidades religiosas, entristecer o Espírito não acontece apenas através de grandes rebeliões, acontece também quando nós agimos de forma incompatível com o caráter de Cristo. O Espírito trabalha diariamente para nos tornar parecidos com Jesus. E tudo aquilo que se opõe a esse processo de transformação, de pertencimento, entristece a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca atua apenas para resolver problemas imediatos, queridos. Não. O seu olhar está voltado para a eternidade, porque é um processo de mudança que vai culminar quando Jesus Cristo voltar. Por isso, resistir ao Espírito significa rejeitar aquele que está tentando nos conduzir ao Salvador, aquele que deseja gerar em nós mudança, aquele que deseja gerar em nós transformação. O que precisa ser mudado na minha e na sua vida? O que precisa ser mudado neste caminho que eu estou sendo conduzido para a eternidade? É hora da gente pensar. E lembra, os textos apresentados hoje eram textos que estavam sendo ditos àqueles que eram crentes. Não era o que não conhecia, não. Era gente que conhecia, era gente que abria a Escritura, era gente que era líder religioso, mas tinha um procedimento inadequado, longe da vontade de Deus, longe daquilo que o Senhor quer. Eu vou orar para que o Espírito Santo impressione o nosso coração e a gente tenha consciência de quem nós somos e daquilo que precisamos mudar. Pai, é possível, é provável que eu estou orando agora e a boa parte das pessoas que estão me assistindo são pessoas cristãs. Se dizem, nós vamos à igreja, nós congregamos. Pai, mas nos impressiona pelo poder da palavra e muda nosso coração para a gente ser bênção, para a gente refletir Jesus. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar para você um final de semana muito feliz. Nos encontraremos segunda-feira. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Vai lá, vai ser bênção. E a gente se vê segunda aqui em mais um programa Escola Bíblica. Fique com a gente.